Seja de novo bem-vindo ao Jogo Aberto. Este jogo com a Real Sociedade voltou a pôr em evidência algumas das debilidades do Benfica e uma delas parece clara. Continua a crise nas laterais. Alexandre Bá esteve em dúvida durante a semana e acabou por ser titular, tendo tido responsabilidade na jogada que deu o golo da equipa espanhola. David Jurasek foi titular, mas acabou substituído aos 59 minutos por Bernard. Jurasek foi bastante castigado ao longo do jogo pelo japonês Takefusa Kubo. O lateral esquerdo checo de 23 anos admitiu mesmo no fim do jogo que é difícil substituir Alejandro Grimaldo. Luís, são aqui, olhando para estes dois laterais, três laterais, contando também com Bernard, são três laterais que ainda não ganharam o lugar e o estatuto nesta equipe. O Bá ganhou o lugar na época passada. Esta época tem tido alguns problemas físicos e houve uma opção de mercado do Benfica, desde logo bastante discutível, de não contratar um segundo lateral direito depois da saída de Gilberto. E não o contratou porque desde logo pensou em Orsnes como essa alternativa e também desde logo pensou que Orsnes não iria repetir a posição de médio esquerdo, porque havia Di Maria, mais jogadores para a frente de ataque e, portanto, Orsnes iria aqui saltar entre outras posições. Ou seja, muito antes de Orsnes ser obrigado a jogar a lateral direito, parecia que estava aqui mais ou menos definido que não jogaria a médio esquerdo. Pelo menos como primeira opção, como tantas e tantas vezes foi na época passada. Agora, é evidente que Jurasek não é Grimaldo. Grimaldo é uma das figuras do Bayer Leverkusen, a equipa que lidera a Bundesliga, orientada por Xabi Alonso. Tem estado o espanhol em grande nível e volta uma vez mais a falar-se na seleção espanhola. E não se pede também que Jurasek seja Grimaldo, até porque é um jogador muito diferente. Agora, pedia-se a quem o contratou e a quem decidiu dar 14 milhões por Jurasek que este tivesse um nível mais consentâneo com a realidade de um grande clube. E é verdade que ontem Jurasek até no plano ofensivo teve algumas arrancadas na primeira parte. No plano defensivo foi absolutamente massacrado por Kubo. E claro, se calhar se estivesse lá Grimaldo também tinha algumas dificuldades frente a Kubo, porque é realmente um jogador muito criativo, com aquele drible curto, com a bola sempre muito colada ao pé, sempre em progressão, um grande jogador. A verdade é que o Jurasek, do ponto de vista defensivo, tem dificuldades com Kubo, como tem dificuldades contra um extremo de uma realidade de campeonato português de lutar para não descer. É um jogador curto para o Benfica. E depois aqui estranha-se mais isto. O Benfica perde Grimaldo, procura Kerkez, que é um jogador de características semelhantes, acabou por não dar, o pai de Kerkez meteu-se no negócio, subiu muita parada, percebe-se perfeitamente porque é que o Benfica saiu. Mas depois sair desse tipo de perfil para Jurasek e para 14 milhões de euros, que esta é a venda mais cara do Slavia de Praga. Aliás, o próprio presidente do Slavia de Praga até gozou, de certa forma, com a situação, quando no verão disse que foi muito difícil negociar com o Benfica e que teve que baixar muitas pretensões por Jurasek. Vamos lá ver, quando o Slavia de Praga consegue negociar um jogador como Jurasek por 14 milhões de euros, é festival. Os laterais do Benfica são todos ex-Slavia de Praga, Bá e Jurasek são. Depois há Bernard que entra no fim. Sim. Bernard, obviamente, estando bem fisicamente, é o jogador para ter a posição. Só que é depois também complicado perceber aqui a gestão que Schmidt está a fazer em matéria de laterais esquerdos. Porque lança Bernard primeiro frente ao Inter, sem este ter um minuto, e aí até acabou por ser uma opção arriscada, mas Bernard não esteve mal em Milão. Depois tem Bernard titular frente ao Lusitânia. Quando parece que é Bernard que está a entrar para ficar com o lugar, imediatamente retira este e coloca Jurasek, para depois, na segunda parte, voltar a tirar Jurasek e colocar Bernard. Ou seja, não define aqui nenhum jogador. E faz isto com o lateral esquerdo, como faz isto com outras posições do terreno também. Marco, e isto para um jogador, esta inconstância por parte do treinador, isto gera alguma desconfiança? Sim, é a falta dela. Eu acho que é a confiança que, neste caso, dás e tiras. Os jogadores não a têm, e o Benfica não tem aqui dois laterais esquerdos que estão a um nível muito alto. Se tivessem dois laterais esquerdos, Roger Schmidt, e que pudesse utilizar um e outro pelas suas qualidades e pela forma em si, mas é que o Benfica não pode. E quando não pode, eu acho que nesta posição, que é bastante específica, e deixa-me andar aqui um pouco para trás, que a questão de Grimaldo, ela foi fundamental. Nós tocamos aqui nesse mercado onde Grimaldo, no final, não se sabia se não queria continuar porque queria outro projeto ou se era a questão financeira. Eu penso que Grimaldo poderia continuar no Benfica, mesmo em questões financeiras,
que fosse para além daquilo que é o teto salarial, porque nós sabemos que hoje em dia os plantéis são feitos de vários tipos de salários e vários níveis. E o que é certo é que nós estamos a falar que Grimaldo, a custo zero, aquilo que ele vale e aquilo que o Benfica está a pagar neste momento. Uma contratação de 14 milhões de euros, um jogador emprestado que é Bernard, e o Benfica podia ter pago na altura, eu acho que não tem que ver com a questão financeira aquilo que foi dito, mas parece-me que Grimaldo poderia continuar no Benfica. Estamos a falar de 3 milhões e meio. Isso era barato para o Benfica, porque aquilo que estamos a ver hoje em dia é que o Benfica tem uma lacuna muito grande nessa posição e há muitas saudades de Grimaldo. Eu acho que quando assim é, e estes dois elementos, não há uma confiança absoluta do seu treinador, obviamente cria desconfiança. Criando desconfiança, o jogador emocionalmente não está 100% preparado para isto e há essa... Aí entra também o jogador e o projeto que ele tem, e eu falava disso anteriormente. Grimaldo esteve no Benfica durante toda a sua carreira de sénior, praticamente. Ele saiu do Barcelona ainda em idade de júnior, e em todos esses anos nunca foi opção para uma seleção espanhola. A partir do momento em que vai para o Bayer Leverkusen e que está a fazer esta época na Liga Alemã, que é uma liga com muito mais valor do que a portuguesa, já se fala e já se discute em Espanha a possibilidade de ir à seleção. Portanto, o jogador também olhou aqui para a sua carreira, quis mudar de ares. Mas jogando em Portugal também pode ir à seleção. Não vale a pena chorar sobre leite derramado. Não, eu estou a dizer... Os jogadores que jogam em Portugal também podem ir à seleção. Podem ir à seleção, mas eles devem há muitos anos e nunca foi opção. E um projeto de Leverkusen, o projeto Leverkusen é líder da Bundesliga. É líder neste momento, mas um projeto de Benfica, na minha opinião, é bastante melhor que um projeto de Leverkusen. Mas Grimaldo entendeu que estava na altura de mudar e ele é que manda nesse aspecto. Não, obviamente estamos aqui a debater só as suas decisões. Agora, é um jogador que neste momento está mais perto da seleção do que estava no Benfica. Isso é factual, é a realidade. O jogador, a partir do momento em que está numa equipa que luta para ser campeã na Alemanha, está mais perto da sua seleção do que se tiver uma equipa que luta para ser campeão em Portugal. E quantos anos é que Grimaldo esteve aqui a ser um dos melhores? Na época passada estava a ser um dos melhores do Benfica e nunca foi sequer mencionado para a seleção. Agora, ao fim de X meses na Alemanha, já é uma hipótese e não será de estranhar que esteja aí na próxima convocatória. Portanto, essa é a opção do jogador. E, portanto, essa nem sequer é discutível. Nós acharmos que deveria ficar aqui, deveria ter feito ali. O jogador acabou por querer mudar de ares ao fim de tantos anos em Lisboa. E foi para a Alemanha. O Benfica teve tempo mais do que suficiente para colmatar essa lacuna. E teve dinheiro, já agora. Porque quando tu falas aqui dos substitutos, Jurasek custou 14 milhões, Bernard é um jogador emprestado, mas terá uma taxa de empréstimo, terá aqui uma parte do seu salário a ser paga. Agora, Grimaldo não queria ficar, não pode ser acorrentado, foi à vida dele e está muito bem no Leverkusen. O pior é quando sai um jogador a custo zero e a equipa que fica não tem dinheiro, não tem capacidade de ir ao mercado. E o Benfica teve essa capacidade de ir ao mercado. E por 14 milhões de euros é possível encontrar um lateral superior a Jurasek. E vamos lá ver uma coisa. O Benfica tem um presidente que foi um enormíssimo jogador de futebol. E de futebol perceberá muito. Claro que hoje em dia, nas suas funções de presidente, não pode estar atento a todos os jogadores, tem um departamento de scouting no qual confia, tem uma equipa técnica na qual confia, tem um diretor desportivo, o qual ele incumbe de fazer estes negócios. Mas eu duvido muito que Rui Costa, se olhasse bem para os vídeos de Jurasek, para aquilo que era o seu jogo do Slavia de Praga, alguma vez quisesse dar 14 milhões de euros pelo jogador. Não estou aqui a dizer que não o quisesse contratar, atenção, mas por 14 milhões de euros, jamais, porque estava na cara que não era um jogador minimamente capaz de poder entrar neste Benfica e ser um titular indiscutível, poder resolver um problema que ficou lá depois da saída de Grimaldo. Se poderá um dia chegar a esse nível, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, não sabemos. Olhando para ele agora, a mim sinceramente parece-me difícil, mas por vezes os jogadores dão a volta por cima, com o trabalho, com o foco, conseguem chegar a um nível que muitos não estavam à espera. A verdade é que neste momento o Benfica contratou um jogador por 14 milhões de euros, não é para ele render daqui a 2 anos, é para ele render agora. E agora ele não rende. Falemos de outra posição, pouco definida e sem a qualidade desejada na equipa do Benfica, prende-se com a posição de ponta de lança. Petar Musa foi titular, ainda marcou, mas a jogada começou num fora de jogo de Rafa, saiu ao intervalo e entrou Artur Cabral, o croata. Voltou a ficar a zeros e o brasileiro entrou ao intervalo, mas não conseguiu influenciar positivamente o jogo do Benfica, jogando maioritariamente de costas para a baliza. Se antes deste jogo havia aqui um dilema para Roger Schmidt, após este jogo esse dilema mantém-se?
Sim, mantém. E é de estranhar. Eu acho que quando tens Gonçalo Guedes, que já está recuperado, está no banco, e nem sequer acaba por ser uma opção, na última instância, no jogo de ontem, algo se passa, ou então não está a 100%, nem sequer para estar no banco, quando o Benfica tem aqui essa dificuldade e tem Ainda tido. Sexta-feira jogou. Sim, mas Contra o por isso é que sexta-feira, por isso é que é estranho ter aqui Gonçalo Guedes no banco. É uma opção tática do próprio Roger Schmidt. Roger Schmidt anda aqui, na minha opinião, à procura de encontrar o elo mais forte na frente. E neste momento não tem nem Musa, nem Artur Cabral. Poderá ter a questão de 3 homens na frente com Gonçalo Guedes. Eu penso que será a alternativa para Roger Schmidt e para o Benfica, mas deixa Roger Schmidt aqui com um problema e a própria estatura. Estamos a falar de um jogador, novamente, que custou muito dinheiro, Artur Cabral, 20 milhões, com 5 objetivos, e que neste momento, e os momentos que tem tido dentro das 4 linhas, não é pela sua qualidade, é que parece que é um jogador que não é talhado para este sistema. Voltamos ao mesmo. Foi um jogador que foi contratado, talvez para outro tipo de sistemas, mas para este, Roger Schmidt, tem muita dificuldade. Mas e o Benfica teve a possibilidade de jogar noutro sistema que, à partida, servirá mais as suas qualidades. Mas era uma equipa espanhola muito bem organizada, na Luís, segunda e nesse parte ponto muda para um 4-3-3. Agora, nós de repente olhamos e dizemos assim, bom, Artur Cabral não é talhado para o 4-2-3-1, não é talhado para o 4-3-3. Se o Benfica jogasse, que não vai jogar, pelo menos com o Roger Schmidt, em 4-4-2, se calhar o jogador também não seria talhado. Fica a pergunta, ele é talhado para que sistema, então? E porquê é que agora toda a equipa tinha que mudar para estar à volta deste ponta de lança? Ele tem um lastro que justifique isso? Ele chega ao Benfica com uma marca de golos que justifique uma mudança em seu redor? Luís, eu acho que marcou muitos golos na Liga Conferência. Deixa-me só dizer, taticamente, o Benfica procura ter alguém que aquilo que fazia Gonçalo Ramos, e nós tocamos nisso. Mas esse jogador está lá. Esse jogador chama-se Gonçalo Guedes, que é o mais próximo. Sim, mais próximo de Ramos, Gonçalo Ramos. Porque quando nesse sistema do Benfica, e ontem acabou no 4-3-3, acaba por ter um 9 na frente, 3 homens por trás, mas tinha Gonçalo Ramos que fazia essa transição defensiva e ao mesmo tempo tinha golo. Neste momento o Benfica não tem um 9 que faça a transição defensiva, nem tem um 9 que seja um matador dentro da área, e tem essa dificuldade. Não tem hipótese agora. Não, neste momento não tem. Porque o mercado está fechado. Agora, Roger Schmidt tem aqui um de 2 caminhos. Ou tem Gonçalo Guedes, que era um homem que fazia esse papel na ausência de Gonçalo Ramos, e fez na época passada até se lesionar, quando Gonçalo Ramos estava, aliás, de fora por lesão, ou então tem a hipótese de trabalhar aqui um sistema mais de acordo com os novos reforços que tem, seja a nível de pontas de lança. E aqui não entra só Artur Cabral, entra o próprio Petar Musa, que também é um ponta de lança muito distinto de Gonçalo Ramos, seja a nível dos médios, com o posicionamento de Coxu. Veja-se uma coisa, Coxu, que era um médio no Feyenoord que jogava no meio campo a 3 e jogava até como o mais adiantado nesse meio campo a 3, ontem na segunda parte entra para um meio campo a 3 em que fica com um homem mais recuado. Claro. E sobem Orsnes e João Neves. Ou seja, um meio campo feito em 1-2 com Coxu a funcionar quase como trinco. Também não é futebol para ele, não é a sua realidade. Agora, parece-me até que este plantel do Benfica, pela forma como foi construído, por ter aqui mais extremos, o caso de Di Maria, o caso de Gonçalo Guedes, que acabou por renovar o empréstimo, aos quais se juntam aqui Neres, Rafa, é muito mais virado para um 4-3-3 puro, num meio campo que possa eventualmente casar Orsnes, João Neves e Coxu, tendo depois 2 alas e um ponta de lança, e tu não podes pedir um jogador como Musa, por exemplo, que anda a fazer de Gonçalo Ramos. Como é que tu queres jogar com Musa, que é um jogador sobretudo de área, quando depois não há ninguém a cruzar para a área, quando todos os extremos aparecem a fazer diagonais para dentro, quando os laterais depois também não sobem, e Bá aí até consegue fazer alguma coisa, consegue fazer alguns cruzamentos, embora menos esta época do que na temporada anterior. Agora, se vais mudar para um 4-3-3, eu concordo com o Marco, um sistema que não utilizas, que não treinas numa segunda parte, frente a uma equipa que joga da mesma forma há 5 ou 6 anos, é óbvio também que não vai correr bem. É que não teve um plano B. É que Roger Schmidt percebe que não teve um plano B nem sequer dentro dos 90 minutos. Mas ele nunca teve um plano B. Ele até podia não precisar de um plano B. Se dissesse assim, ok, eu perdi aqui 1, 2, 3 jogadores, tenho os outros. Mas precisa de um plano B. Tem os outros. Tem necessidade disso. Agora, vamos lá ver. Se calhar é que nós estamos aqui a falar das duas uma. Ou jogaria num 4-3-3, ou então jogaria da forma como jogava na época passada, sem Coxu,
Pois, mas E sem Di Maria. Mas se jogar nesse... E aqui se teria essa problema. forma Mas olha, onde é que anda alternativa... Florentino? Para concluir, Luís. Onde é que anda Florentino? Não, mas se tens Florentino, Luís... João Mário ontem apareceu, é verdade, tens João titular. Neves, tens Florentino, tens Chiquinho, que a época passada foi titular em grande parte dos desafios Após a do saída de Enzo. Benfica. Tens Só após a saída de Coxu, Enzo. tens a questão de Orsens também. E depois, se jogasses num sistema de 4-4-2, 1-1 na frente, tens Artur Cabral, tens Musa, mas depois tens muitos extremos. Dizias e bem, Neres, Di Maria, Rafa, Gonçalo Guedes agora Tiago também, Gouveia, que Tiago é um Gouveia. jogador para entrar nestas E contas Roger também. Schmidt tem um problema de excesso. Eu acho que tem um problema de excesso. E não Muito está a bem, conseguir lidar com isso. já vamos continuar a O número de analisar isto. jogadores é o Luís. mesmo. Ele tem aqui, se calhar, mais qualidade, onde antes era mais fácil arrumar. Porque tu falas aqui da questão do meio-campo. Tem mais e mais qualidade. O meio-campo eram dois homens. Ele tem mais e mais era qualidade. Florentino e Enzo, e depois juntou-se Orsens. Agora, quando tu falas aqui destas alterações, ok, o Benfica perdeu 3 titulares entre meio da época passada e este mercado de verão. Enzo, Ramos, Grimaldo. Só que depois há mais 3 jogadores que não estão nas suas posições porque Roger Schmidt não quer. Florentino não sai do banco. João Mário ontem foi titular, mas não é muitas das vezes a jogar sob o lado direito. Orsens anda a jogar fora de posição. E faz um favor, Portanto, porque se tem muitos no juntas meio campo. os 3 que Faz saíram, um mais favor. estes 3, estás a falar de 6 jogadores que não estão. Muito bem, 6 jogadores é mais de meia equipa. Agora vou aqui colocar outra questão. Até que ponto é que esta crise coletiva do Benfica pode estar relacionada com a utilização de Fredrik Orsens? O norueguês tem sido o mais polivalente dos jogadores, já jogou a defesa direita, a defesa esquerda e nas várias posições do meio campo. É um jogador talismã para Roger Schmidt, mas marca até que ponto é que esta preferência não determina que os jogadores de origem não se sintam confiantes também, nem importantes para o plantel. Pode ser aqui que Roger Schmidt possa estar de alguma forma a perder o balneário? Olha, não parece. Por isso não parece, até pela questão de Orsens e pela sua qualidade e aquilo que tem mostrado, não será por isso, porque os jogadores, volto a refiro muitas vezes, e estive lá dentro muitos anos, quem está ao lado tem a noção do momento de forma dos companheiros, sabe o que é que pode valer naquela altura. E eu acho que a questão de Orsens, ela é, por demais evidente, é alguém que acaba por ser um talismã pelo seu comportamento, pela sua disciplina, pela sua qualidade, mas não será por isso. Eu acabei, antes de introduzir este tema também, eu acho que há um excesso de jogadores para Roger Schmidt. Roger Schmidt não está a conseguir lidar, é porque o Luís dizia, ele tem mais e mais qualidade. É que a questão é essa, é que ele tem mais qualidade e, no geral, acaba por ter, na minha opinião, mais qualidade. Não tem melhor lateral esquerdo. Não tem, mas tem melhor número 8. Não tem, mas a nível de plantel, tem um plantel mais extenso. Tem mais extremos. E a qualidade é um pouco mais alta na média, na minha opinião. Mas isso é a dificuldade de Roger Schmidt. Não porque a questão de Orsens joga na esquerda, na direita. Ele joga porque ele tem essa capacidade. E os companheiros não vão ficar de posição, até porque posição não tem muita. Tem a questão que nós abordamos de Jurasek e de Bernard, que um e outro não se conseguem impor e só tem Bá na direita. E jogou por causa de lesões. Orsens jogou lateral direito porque não havia Bá. Orsens jogou lateral esquerdo numa altura em que não havia Jurasek e Bernard não tinha ritmo. E ontem fez 3 posições. Portanto, isto não gera problemas no balneário, não gera problemas na equipa ou na gestão da equipa. Eu acho que gera problemas, sim, em Orsens e no seu rendimento. Porque Orsens, na época passada, jogou a maior parte das vezes como médio esquerdo e foi aí que teve maior rendimento. Esta época, por lá, creio que nunca passou. No jogo de ontem faz 3 posições. Começa a trinco, na segunda parte sobe um lugar no meio-campo quando Schmidt muda para o meio-campo a 3 e depois termina a lateral direito. Obviamente que isto não é bom para o jogador. Depois tem, claro que sim, reflexos na equipa porque é um dos jogadores mais importantes. Mas este aqui começa por ser o problema. O Marco dizia que há aqui mais opções e há uma subida de qualidade. Há em certos setores, noutros não. O Benfica não tem um lateral esquerdo tão bom como era Grimaldo, não tem um ponta de lança tão bom como era Gonçalo Ramos, não tem, e aí seria muito difícil, um número 8 tão bom como o Enzo Fernandes. Portanto, as alternativas que encontrou aqui, sendo de características diferentes ou mais próximas, são de jogadores sem o mesmo nível futebolístico. E essa é muita história dos clubes portugueses. Funciona exatamente assim. Sérgio Conceição, há anos e anos, que perde os melhores e depois aqueles que lhe dão não estão logo preparados para assumir esse papel. Mas estas são aquelas que Roger
Schmidt não pode controlar são os jogadores que saíram. Aquilo que ele pode controlar, ele e a sua administração, são os que entram e, já agora, os que ficam e que deixam de ser opção. Florentino foi, na época passada, o jogador com mais interseções na Liga dos Campeões. Esta época, a Liga dos Campeões para ele é quase na televisão. João Mário é um jogador que está claramente numa crise de confiança porque não tem o mesmo estatuto que tinha, que até foi um jogador que pelo caminho, por exemplo, desistiu da seleção para se focar do Benfica e na altura em que toma essa decisão era um dos mais importantes do Benfica e hoje em dia joga, ora é suplente, ora entra de início, mas depois sai logo a seguir. Orsnes era aquilo que falávamos há pouco, joga em todas as posições, menos naquela em que deu mais à equipa na temporada anterior e, portanto, tudo junto faz com que neste momento os jogadores não percebam qual é a ideia de Roger Schmidt, porque a sua própria ideia é discutível, é muito confusa, mas se quisermos podemos até ampliar isto ao que é o Benfica historicamente, porque Roger Schmidt está longe aqui de ser o primeiro treinador que numa época é campeão e que na outra se vê meio perdido entre aquilo que são saídas de jogadores e um mercado que, apesar de caro, apesar de elevado, acaba por ser feito com jogadores que não dão tudo à equipa nessas posições. Veja-se o caso de Bruno Lage. Foi semelhante. Bruno Lage foi campeão, na época seguinte era algo totalmente contrastante. Rui Vitória, 2 épocas seguidas campeão, 2 épocas seguidas em que passa a fase de grupos da Liga dos Campeões, para que na seguinte fazer a pior a Liga dos Campeões da história do Benfica. Vamos ver se esta não consegue rivalizar com essa, para já está igual. Portanto, há aqui também um histórico na forma como o Benfica primeiro se arma quando está a perder e o faz com competência e o faz de acordo com a ideia do treinador. Depois não há um follow-up, não há uma continuidade. Acaba por trair um pouco isso para ir à procura das oportunidades de mercado, de jogadores também que se calhar acabam por ser contratados mais do ponto de vista emocional do que propriamente depois naquilo que é a ideia do treinador, porque não me parece. E obviamente que aqui o problema não é a Di Maria, que tem sido o melhor jogador do Benfica, mas não me parece que Roger Schmidt tenha pedido Di Maria, não me parece que Roger Schmidt tenha pedido Jurasek, não me parece que Roger Schmidt tenha pedido Artur Cabral, já agora também. Não me parece que fossem jogadores que ele dizem assim, quero estes jogadores. Parece-me que ele fez isso em relação a Coxu, isso é indiscutível, e nada mais. E pouco mais. Na época passada não fez isso em relação a Bá, mas deram no lateral, próximo da sua ideia de jogo. Não fez isso em relação a Neres, mas deram no extremo, próximo da sua ideia de jogo. Fez isso em relação a Orsnes, isso sabemos, e fez, e muito bem, porque é realmente o jogador mais importante deste plantel. Agora, são muitas as dúvidas. E depois, teres estas dúvidas, o Marco há pouco focava aquilo que são algumas experiências ou oportunidades dadas a jogadores. Vamos lá ver, eu percebo algumas experiências quando se joga contra o Lusitânia num cenário de Taça de Portugal em que é preciso fazer alguma rotatividade. Tenho mais dificuldade em perceber experiências que nunca foram aqui feitas por menos em jogos, ao nível de uma Champions com uma equipa como a Real Sociedade. Vamos continuar a olhar para as opções que Roger Schmidt tem tomado. Coxu começou o jogo no banco, entrou na segunda parte. O técnico apostou no meio campo com Orsens, João Neves e João Mário. Florentino e Gonçalo Guedes não saíram do banco. Florentino foi, como já foi aqui referido, o jogador com mais interseções na última edição da Liga dos Campeões. Ao todo, e olhando para o banco do Benfica, estiveram parados muitos milhões de euros. Marco, tu falavas há pouco na questão do excesso, eu falo também na questão da própria dinâmica da equipa, porque quando há um excesso de jogadores, é porque, e esses jogadores estão disponíveis para o treinador, à partida a dinâmica não teria de sofrer tanto como sofreu no jogo de ontem, por exemplo, em que realmente a Real Sociedade era a equipa que tinha essa dinâmica. Não, isso é uma verdade. Se a dinâmica coletiva fosse outra e não esta que está a ser neste momento, essa alteração de elementos e das substituições não se faria notar toda a diferença. O que é certo é que o Benfica tem, mesmo com essa alteração, não consegue mudar as dinâmicas até ao momento. Eu acho que isso é importante. Tu falavas na questão dos milhões que ficam no banco, mas eu acho que não temos que olhar por aí. Eu acho que a questão de estar no banco tem que ver com o próprio técnico, neste caso Roger Schmidt, e as suas escolhas. Uma coisa é, de princípio, perceber aquilo que nós já abordamos. O Benfica teve bastante tempo para ir à procura de um lateral esquerdo e, neste momento, acaba por ter aqui Jurasek e um jogador emprestado, Bernardo. Acabou por ter tempo também para ir ao mercado e contratar um jogador
semelhante a Gonçalo Ramos. Bem sabemos que não é fácil e que custa dinheiro, mas o Benfica não era pela questão financeira que não conseguir ao mercado por um perfil semelhante a Gonçalo Ramos. Agora, o que é certo é que o Benfica está, e Roger Schmidt, na minha opinião, aqui nesta teia do seu modelo de não ter um plano alternativo, mesmo com este plantel tão alargado e com tantos extremos. Eu acho que é um Benfica que tem aqui capacidade, eu aqui já referi há algum tempo isso, a questão do próprio Morata, António Silva e Otamendi. É um Benfica, e Roger Schmidt bem sei que nunca o fez, mas podia ter esta alternativa de jogar com 3 homens, porque são 3 homens capazes, com saída de bola, com experiência, liderados por Otamendi, e podia ter aqui um perfil... Que nem nos treinos. João, mas deixa-me dizer, podia ter um perfil de um equilíbrio muito maior no meio-campo e também ofensivamente, porque ganhava 2 homens na frente, o tal sistema de 3 homens, podia ter aqui essa variação. E quando mexesse neste sistema tático, mexia muito pouco, porque mais jogadores estavam no 11 e essas dinâmicas eram criadas. E Luís, olhando para o jogo de ontem, eu reparei em jogadores que normalmente são absolutamente chave no Benfica, casos de Rafa e também Neres, um pouco apagados, um pouco perdidos às vezes. Porquê? Porque há uma desorganização, há uma anarquia na forma como a equipa ataca e defende. É uma equipa que vive, aliás, de repelões da parte individual, e os melhores momentos que teve foram na segunda parte, através de Tiago Gouveia, que deu ali algum ânimo, mas que durou 5, 10 minutos no máximo, depois também acabou por se apagar. Agora, uma equipa que vive desses rasgos, volto a dizer, em Portugal, conseguirá sempre ter alguma vantagem sobre os adversários. Frente a este tipo de adversários, uma Real Sociedade, até um Salzburgo, e já nem coloco sequer aqui o Inter, não dá, porque são equipas que têm os modelos muito bem definidos e depois, na individualidade, têm também muitos jogadores capazes de desequilibrar. Mas o Marco estava aqui no ponto que não é tanto pelo banco ou pelos jogadores que estão no banco ou por que eles gostaram. Pois eu acho precisamente que quando se vê tanto dinheiro no banco é um sinal claro de que o mercado foi mal feito para aquilo que é a ideia do treinador. Vamos ver, ontem no banco, Coxu 25 milhões, Cabral 20 milhões, João Vítor, que já é uma herança da época passada, 9 milhões e meio, Tengsted, que também é um jogador contratado, a meio da época passada, 7 milhões. Aqui estão 61 milhões de euros. E não vou aqui contar com Gonçalo Guedes e com Bernat, que são emprestados, mas que já agora terão também uma taxa de empréstimo. E este valor parece-me abusivo, parece-me exagerado para que uma equipa portuguesa, até mesmo para o Benfica, que tem outra capacidade financeira, ter este dinheiro parado no banco. Se tem parado no banco é porque existiram aqui investimentos altos, e com estes 2 à cabeça, Coxu e Cabral, que neste momento não estão a entroncar na ideia do treinador. Um deles é o jogador mais caro da história do futebol português, aliás, Coxu, que tem sido um titular indiscutível e que ontem ficou no banco, que também aqui é discutível, porque lá está, se aquele modelo não era o melhor, mas era um modelo replicado, o modelo João Neves Coxu era um modelo replicado há muito tempo. Se tu vais jogar contra uma equipa que sabes que a sua maior força é o entrosamento e vais tirar isso à tua, por menos perfeito que este possa ser, fica-se numa desvantagem. Além disso tudo, acho que há aqui uma cabal crise de confiança de alguns jogadores. Tu ontem vês os jogadores que estão mais em jogo, com mais sangue, com mais garra, são os jogadores da formação e Otamendi. É António Silva, que tem os seus erros, obviamente, até tem um penalti que lhe foi perdoado. Otamendi esteve ao seu nível, é sempre aquilo. João Neves, muito castigado, sempre a lutar. E Tiago Gouveia, que entra na segunda parte e entra no bom nível. Os outros estavam completamente fechados, amorfos, num jogo em que o Benfica era ganhar ou ganhar. Sim. Era uma final. Muito rápido. Luís, rapidamente, para te dizer aquilo que tu referias, é que o Benfica ontem só fez 5 faltas. A Real Sociedade fez 15 faltas. Claro. 15 faltas. A Real Sociedade teve 65% de posse de bola e o Benfica teve 35%. E ontem, obviamente que é uma Real Sociedade bem trabalhada há muitos anos por Imanol Alguacil, mas é uma disciplina, mas é uma disciplina tática e algo para memória futura que Roger Schmidt acabou por levar ontem à noite na Luz. É importante o Benfica daqui para a frente perceber e crescer com aquilo que foi essa derrota. Taticamente foi uma equipa espanhola muito perfeita. Mas tem meios para crescer. Agora, taticamente foi uma equipa espanhola como é sempre.
o Benfica tinha a obrigação de conhecer a forma de jogar desta Real Sociedade da frente para trás e de trás para a frente. Porque se me dissesses assim, a Real Sociedade ontem entra na Luz com algumas nuances que não são habituais e engana o Benfica. Zero. Não, zero. A Real Sociedade entra na Luz como entra em todo 4-4-2 em fase defensiva e 4-3-3 ofensiva. Atacar. E com os mesmos jogadores nas mesmas posições, com o Cubo recuperado, que já tinha jogado no fim de semana alguns minutos, e com uma frente de ataque muito móvel, face aos jogadores que estão lesionados, entre os quais André Silva. Tudo isso era conhecido de antemão. Não houve ali nenhuma mudança de última hora. E aí parece-me que das duas uma, ou foi mal preparado, ou então foi um Schmidt a concentrar-se muito no seu lado, sem olhar para o outro. E ao concentrar-se muito no seu lado, das duas uma, ou tem uma confiança cega na sua ideia, ela está muito desenvolvida, e mesmo assim já agora nas Champions tem sempre que olhar para o outro lado, porque é Champions, é por isso que se chama assim, ou então há depois aqui toda esta fragilidade. Parece-me que o Benfica é uma equipa confusa, parece-me que o seu treinador é também um homem confuso nesta altura e parece-me que a sua administração está também confusa com tudo aquilo que está a acontecer, sobretudo com esta crueldade de resultados e de exibições fracas que a Champions está a mostrar.